A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de terça-feira, 15 de outubro de 2024, tem como título: A Igreja é o rebanho de Deus. O texto bíblico encontra-se na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Queridos, o apóstolo Pedro nos presenteia com uma imagem poderosa ao retratar a igreja como o rebanho de Deus. É uma metáfora que vai além da simples congregação. É a representação da relação íntima entre a ovelha e o pastor. Pedro, assim como o apóstolo Paulo, ressalta que esse rebanho não foi barato. Custou o preço inestimável do sangue de Jesus Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3, ele oferece diretrizes fundamentais para aqueles que têm o papel de cuidar desse rebanho, delineando o exemplo que deve ser seguido pelos pastores. A orientação de Pedro para os pastores que cuidam do rebanho de Deus é um farol para toda a liderança na igreja. Ele destaca o que um pastor não deve fazer em sua responsabilidade de cuidar das ovelhas de Deus. Mais do que um mero ofício, a posição de pastor é um chamado sagrado, uma responsabilidade para guiar, nutrir e proteger o rebanho, seguindo o exemplo do Supremo Pastor, Jesus Cristo. Pedro aponta para a essência do cuidado pastoral. Não por ganância, mas com prontidão e alegria. Não por domínio, mas sendo exemplos genuínos. É um chamado à humildade, à liderança baseada no serviço, não na busca por poder ou reconhecimento. A imagem do pastor como exemplo para o rebanho de Deus é uma chamada para a autenticidade. Os pastores são chamados a serem modelos de conduta, refletindo o caráter de Cristo em todas as suas ações. Eles são convocados a serem padrões de integridade, compaixão e amor, liderando não por imposição, mas por inspiração. Essa imagem ressoa em todos os níveis da liderança na igreja. Todos os que têm uma posição de influência e cuidado devem ser exemplos vivos do amor e da graça de Cristo. Isso inclui não apenas pastores, mas líderes, mentores e todos que têm responsabilidade de guiar outros na fé. Então que essa imagem do rebanho de Deus nos desafie a sermos cuidadores diligentes uns dos outros, que nos inspire a exercer as nossas posições de liderança com humildade, sabedoria e amor, seguindo o exemplo supremo do bom pastor. Que possamos ser modelos autênticos do caráter de Cristo em todas as áreas de nossas vidas. Que cada um que tenha a responsabilidade de cuidar do rebanho de Deus possa abraçar esse chamado com a seriedade e a graça que ele merece. Que possam ser exemplos brilhantes de amor e serviço, refletindo o coração do Supremo Pastor, Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.